Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, na Tua presença, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, com vida, saúde, talvez algumas turbulências, algumas coisas incômodas que aconteceram, mas em tudo nós queremos Te dar graça, porque em todas essas coisas o Senhor está no controle e não há nada impossível que o Senhor não possa fazer nas nossas vidas, Pai. Nós nos colocamos nesse momento diante da Tua presença, apresentamos já a nossa vida ao Senhor, já prestamos os nossos cânticos de louvores ao Senhor, Deus, e que segundo aquilo que o Senhor já vem falando no princípio desta reunião, que o Senhor continue a fazer, a falar conosco, porque é o Senhor que conhece as nossas necessidades, o que de fato nós precisamos ouvir, que nem sempre é aquilo que é agradável, mas produz em nós frutos pacíficos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Fala conosco pelo Teu Espírito, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, faremos a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 14, faremos essa primeira leitura por completo, amém? Versículo 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém à Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque ele vos profetizou falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me acharei quando buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Glória a Deus. O tema dessa palavra, irmãos, é esperança em solo estrangeiro. O propósito de Deus no meio
do exílio. Aqui nós temos uma carta que o profeta Jeremias havia escrito para aqueles que estavam exilados na terra da Babilônia, que haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor. E Jeremias escreve esta carta em um dos momentos mais sombrios da história de Jerusalém, da história do povo de Deus, aonde o povo de Deus havia sido sitiado, o templo, o lugar da habitação de Deus, havia sido destruído, todo o povo havia sido transportado, ou uma boa parte do povo havia sido transportado para a Babilônia, para um exílio, em uma terra distante da sua pátria, do lugar do seu nascimento, do lugar que lhe era conhecido, da sua parentela, para viver em um exílio, no meio de um povo hostil, um povo idólatra, distante das suas tradições, do seu culto e do templo do Senhor. E Jeremias, ele é esse porta-voz de Deus para uma nação que agora se encontra em crise. E é exatamente nesse cenário de dor, de frustrações, de incerteza, que o profeta Jeremias envia uma carta, uma palavra da parte do Senhor para aqueles que estavam vivendo um exílio. O exílio, ele é diferente de um cativeiro. Apesar de alguns textos bíblicos usar a palavra cativeiro. Mas o cativeiro é um lugar onde você está preso, subjugado, você não tem liberdade, diferente de um exílio. O exílio, você apenas é transportado de um lugar para o outro, ou seja, nesse caso aqui, de uma nação para outra. E por que o exílio? Porque até então, enquanto Jerusalém estava, o povo de Deus estava morando em Jerusalém, vira e mexe, eles se rebelavam contra Deus. Então, de uma forma geopolítica, Nabucodonosor faz esse transporte e aniquila toda a rebelião. E o remanescente que fica na terra, eles também padecem, eles também sofrem, porque a terra está desabitada, agora tem fome na terra, tem enfermidade na terra e tem espada na terra, porque a terra fica vulnerável aos inimigos. E talvez a gente muitas vezes esteja vivendo também um pouco desse exílio, né? Que ele pode acontecer às vezes dentro de um casamento, aonde no casamento nós estamos vivendo uma relação, a gente tem a presença às vezes da pessoa, mas não tem uma comunicação, não existe mais um diálogo, não existe mais um tato. Às vezes a gente mora em uma casa, mas o ambiente ele é totalmente hostil, agressivo, tudo que se diz é ofensa, ou às vezes num trabalho, ou às vezes o exílio é a falta do trabalho, ou o nosso exílio pode ser uma enfermidade, um diagnóstico. E esses podem ser os nossos exílios em particular. A mensagem de Jeremias, portanto, ela é atemporal e ela se aplica também para nós, onde nós poderemos tirar aqui muitas lições. Ela vai nos ensinar um propósito de vida, de esperança, porque em meio ao exílio também há uma esperança. A palavra que hoje, essa palavra aqui, na verdade, ela se concentra em 5 objetivos. A carta de Jeremias, ela tem 5 objetivos, ela vai tratar de 5 pontos importantes e crucial para a vida do povo de Israel. E o primeiro objetivo, o primeiro ponto é ensinar o povo a aceitar a disciplina de Deus. Por quê? Porque está se vivendo um exílio por conta de uma
desobediência. E aí eu quero fazer menção de quando Deus tirou o povo dele da terra do Egito. O Egito era um lugar de cativeiro. O Egito, eles estavam sendo escravizados. Assim como nós, antes de sermos resgatados pelo Senhor, quando vivíamos segundo o mundo, nós éramos escravizados, nós éramos escravos do pecado, e o Senhor nos resgatou por meio do seu sangue, como nós cantamos aqui nessa noite. Então ali nós temos uma libertação. A Bíblia vai dizer que nós fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, amém? E cantamos, eu sou livre. Quem é livre, diga glória a Deus. Aleluia. Nós somos livres. Então Deus libertou um povo do Egito. Mas esse mesmo povo que Deus libertou do Egito, levando para a terra prometida, para uma promessa, esse mesmo povo também, ele perece agora em um exílio. Porque quando chega na terra, eles não creem que Deus é capaz de colocar eles dentro da promessa. Eles temem a circunstância. E aí Deus disse, olha, eu não vou mais colocar esse povo na terra prometida. Eles vão perecer agora, aonde? No deserto. Ou seja, agora eles vão viver um tempo de exílio. Entenderam? O exílio, como eu falei, não é o cativeiro. Ele é o lugar aonde Deus vai nos ensinar a aceitar a sua disciplina. O exílio também, ele não é um acidente, porque quando nós lemos a carta de Jeremias e lemos os livros de 1 Reis e Crônicas, a gente vai ver toda uma trajetória do povo em desobediência. Então o exílio, ele não é um acidente, não é uma coisa que acontece por um acaso. Tudo que acontece na nossa vida, acontece debaixo de uma soberania de Deus, amém? Seja para o bem, ou seja para o mal. Disse Jó, receberei o bem de Deus e não receberei também o mal? Então tudo procede de Deus, porque a nossa vida, ela pertence a quem? A quem pertence a tua vida? Amém, glória a Jesus. Que assim seja conforme a tua declaração. Então o verso 4 vai dizer para a gente o seguinte, presta atenção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos todos foram transportados, que eu fiz transportar. Ali está, os quais fiz transportar. Então quem foi que fez transportar? Deus, está vendo aí? De Jerusalém para a Babilônia. Então, todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nada acontece na nossa vida sem que haja essa soberania de Deus, irmãos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mas, irmão, eu estou passando uma crise no meu relacionamento. Glória a Deus. Porque em tudo isso, Deus está no controle, e Deus, ele vai lhe ensinar nessa crise a você obedecer a Ele, porque a crise, ela é um resultado de um coração que não se inclina para a voz do Senhor. É por isso que está em crise. Crise de identidade. Por que a crise de identidade? Porque não consegue se enxergar em Cristo, naquilo que Deus determinou que nós somos. Amém? Resistir a essa realidade, irmãos, a esse entendimento de que tudo está no controle de Deus, é resistir ao próprio propósito de Deus. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, verso 4. Hebreus, capítulo 12, verso 4, a partir do verso 4. Ele vai dizer o seguinte: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então a gente ainda não resistiu ao ponto de dar o nosso sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco,
como filhos. Filho meu, não despreze o quê? A correção de quem? Do Senhor. E não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem? Aquele que ele... E açoita quem? Aquele que ele recebe como filho. Vamos lá. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, se não há uma disciplina do Senhor para a minha vida, então eu estou sendo um bastardo. Porque todo filho, ele vai ser corrigido e disciplinado pelo... Amém? Vamos lá. Verso quanto? 9, aqui. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção presente não parece ser boa, agradável ou de gozo, mas senão de tristeza. Então, quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser disciplinado? Quem gosta de ser açoitado? É ruim, não é ruim? Não produz uma tristeza no primeiro momento? Não é um sentimento de tristeza? Mas ele vai dizer, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Ela quem? Pela disciplina. Se você se permite ser disciplinado, você produzirá o quê? Fruto pacífico. Amém? Então, o que é que nós temos aqui nesse exílio? Nós temos o Senhor ensinando o seu povo a aceitar a disciplina. Então Deus, Ele quer, acima de tudo, nos ensinar a aceitar a disciplina que vem dEle. Você está disposto para isso? A aceitar a disciplina do Senhor, a permitir que o Senhor te corrija, a permitir que o Senhor te conduza, a permitir que o Senhor te ensine. Davi diz assim, Senhor, olha para o meu coração, vê se há algo no meu coração que não é reto, que não te agrada, então me ensina no caminho que eu devo andar. Ou seja, ele está pedindo para ser disciplinado, conduzido pelo Senhor. Amém? O segundo ponto é orientar como viver no exílio. E esse é um dos pontos que é um pouco frustrante para quem está vivendo no exílio, né? Porque Jeremias, ele inicia exatamente a sua mensagem falando desse momento de se adaptar, de desenvolver uma vida no exílio. Quando ele diz no verso 5, edificai casas e habitai-as, plantai jardim, comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, não vos diminuais. A expectativa comum do povo era que o exílio, irmão, seria breve. Que esse momento conturbador, angustiador, triste, de provação, ele seria breve, porque ninguém quer passar muito tempo na prova. Sim ou não? A nossa oração é o quê? Apressa-te, Senhor, não é assim? A gente quer pressa, e principalmente no tempo que nós vivemos hoje.
Hoje tudo é muito corrido, tudo é muito apressado, a gente quer resolver as coisas muito rápido. Mas existe o tempo do Senhor, que é diferente do nosso tempo. E isso vai tocar exatamente em como nós compreendemos que Deus ele está no controle de todas as coisas. E porque eles entendiam que esse momento seria breve, eles não queriam investir na Babilônia. Eles não queriam construir casas, eles não queriam casar, ele não queria dar suas filhas a marido, e nem gerarem filhos, e nem prosperar no lugar. Porque o entendimento era assim, não, esse cativeiro vai acabar, depois que acabar aqui, depois que as coisas se resolverem na minha vida, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Epa, sossega aí, preste atenção no que Deus está te dizendo. É nesse ambiente que você vai viver a sua vida, desenvolver a sua vida, as suas relações. É nesse ambiente de exílio que você vai prosperar também. É isso que Deus está dizendo. Ele não está dizendo aqui que Ele vai te tirar do exílio. Porque o exílio ele tem um tempo. E esse tempo, uma vez que eu tenho que construir casa, esse tempo, uma vez que eu tenho que casar, construir família, estabelecer negócios, plantar vinha, vai demorar para tudo isso começar a acontecer. Isso não acontece da noite para o dia. Então isso vai levar um tempo. Então Deus diz assim, sossega aí. Não é isso. Deus instrui o povo a viver plenamente onde estavam, e a investir na vida, e a construir família, e a prosperar. Isso não é um sinal, irmãos, é outra coisa que a gente precisa entender aqui. Então Deus está dizendo que eu tenho que me acomodar a essa situação que eu estou vivendo? Não. Tem nada a ver com comodismo. Isso tem a ver com você confiar em Deus. Porque quando Deus tirou o povo do Egito e levou ali para a terra prometida, e Deus diz, vai lá, espia a terra. Aí mandou 10 espias. Aí os caras voltaram de lá, rapaz, a terra é próspera, tal. Agora tem gigante na terra, a gente não vai conseguir, eles vão engolir a gente. Somente Caleb e Josué disse, não, rapaz, a gente vai conseguir. E o povo começou a murmurar, o Senhor trouxe a gente para morrer aqui. Aí Deus, tá bom, então ninguém entra. Aí quando Deus deu a palavra de que ninguém ia entrar, o povo se arrependeu. Disse, não, agora vamos, agora a gente vai entrar. Só que Deus já tinha dito o quê? Não. Mas o povo foi e invadiu a terra. O que aconteceu? Morreram. Se você tentar fazer o que Deus não te mandou, você morre. Não estou falando de morte física, não estou lançando maldição, não. Morre espiritualmente, morre no propósito de Deus. Porque Deus quer que você aprenda a ser guiado, a ser conduzido por Ele. Não andar segundo as suas vontades. É isso que a gente precisa entender. Veja o que ele diz no verso 7, que é uma coisa ainda mais surpreendente. O verso 7 vai dizer o seguinte: procurai a paz de onde? Da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão o quê? Na paz da cidade vocês terão o quê? Na paz do seu casamento você vai ter o quê? Na paz do seu trabalho, na prosperidade do seu trabalho você vai ter o quê? Paz e prosperidade. Então a ordem é: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Ou seja, procure a paz do lugar aonde eu te coloquei. Procure a paz do estado de situação que eu, o Senhor, te coloquei. Porque na sua paz vocês terão paz. Na sua prosperidade vocês terão prosperidade. Agora você sabe qual é o problema nosso? Que a gente não sabe orar por paz. E a gente não tem paz. Vive ansioso, vive angustiado, porque não sabe orar por paz. Ore pela paz. Eles deveriam buscar o shalom de Deus.
o bem-estar da cidade, a prosperidade da Babilônia. Mas é difícil porque Babilônia é o lugar onde eles estão o quê? Exilados. É um povo hostil, é um povo idólatra, é um povo feiticeiro, é um povo que não teme a Deus. Como é que eu vou orar por uma nação dessa? Mas entenda, na paz da Babilônia, vocês terão paz. Tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não oram pelo nosso governo, porque não foi o governo que ele votou. Mas não entende que na paz e na prosperidade desse governo, em nossa nação, nós teremos paz e seremos prósperos também. Tem gente que ora para o governo cair, mas não ora pela paz. E aí a coisa fica travancada. Ai, Jesus. Devemos, irmãos, buscar a paz. A Bíblia diz: o que depender de vós tem de paz com todos. Veja o que Paulo vai dizer a Timóteo na sua primeira carta, Timóteo, capítulo 2, verso do 1 ao verso 3. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 3. Paulo admoesta Timóteo dizendo o seguinte: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, sem exceção, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham o quê? Vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Você entende que o resultado do nosso bem-estar depende de como nós oramos pela situação, ou pelos governantes, ou pela nossa casa, ou pela nossa empresa, ou pela enfermidade, ou pelo diagnóstico. Tudo depende da nossa perspectiva. Porque ele vai dizer no verso 3, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, irmãos. Isso nos ensina uma lição profunda. O nosso papel como cristão em qualquer contexto. Nós temos que ser sal da terra e luz desse mundo, contribuir para o bem-estar de uma sociedade onde nós vivemos, mesmo que não concordemos com todos os seus valores e políticas, mas o nosso papel é orar. Amém? Orem pela paz da cidade, para que na paz da cidade vocês tenham paz também. Então, se eu oro pela prosperidade, a cidade prospera, eu também tenho prosperidade. Se eu oro por cura, a cidade tem cura, eu também terei cura. Aleluia. Jesus vai falar: aquilo que vocês querem que os homens te façam, façam vocês primeiro. Terceiro ponto, terceiro objetivo da carta de Jeremias. Cuidado com as falsas esperanças, irmãos. Cuidado com as falsas esperanças. Aleluia. Lembra que nós falamos no início que o povo nutria uma expectativa de que o exílio ele seria breve? Essa expectativa foi gerada pelos falsos profetas e por isso a advertência de cuidado. Jeremias adverte severamente contra os falsos profetas e adivinhos que estavam entre os exilados. Sempre nos momentos difíceis haverá alguém para te afastar dos caminhos do Senhor.
Jesus estava no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. No final dos 40 dias, Jesus teve fome. Quem foi que se apresentou para ele? Satanás. No momento em que a fome chega, em que a coisa aperta, quem se apresenta é Satanás, para te provar, para te tirar do propósito, para te desviar do caminho, para dizer, está vendo aí? Não é Ele o teu Deus? Se tu é filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu é filho de Deus, ore agora para Ele mudar as tuas circunstâncias. Ele quer te tirar do caminho. Verso 8 do capítulo 29. A palavra do Senhor diz assim: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Esses profetas, irmãos, ofereciam uma mensagem agradável, mas, porém, enganosa, que impediu o povo de aceitar a sua realidade, de sua situação e de se ajustar à palavra ou à vontade do Senhor. E hoje temos, gente, como isso é atual para a gente. Porque nós temos muitas vozes hoje, irmãos. Agora tenha cuidado com as vozes, irmãos, com as profecias, que são agradáveis aos teus ouvidos. Sabe, que parece, não, puxa, Deus vai mudar a minha sorte agora. Não, Deus já mudou a tua sorte, porque Ele é a tua sorte. O Senhor é o teu galardão, irmãos. O Senhor é o teu prêmio, Ele é o teu alvo. Não se deixa enganar, não. Paulo vai falar em Timóteo, dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 5. Veja como isso é atual para a gente. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela não é agradável à primeira vista. Ela é desafiadora, ela nos confronta a viver. Negue-se a si mesmo. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nunca tivemos um tempo com tantos mestres. É mestres no YouTube, é mestre no Instagram, é mestre em diversos pontos da cidade, anunciando coisas boas, anunciando prosperidade, anunciando tudo menos a Cristo crucificado. E eles vão falar segundo as próprias cobiças, como quem sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregar-se-ão às fábulas, às fantasias. Agora olha o que ele diz para Timóteo. Tu, porém, essa palavra é para você. Tu, porém, sê sóbrio. Não se embriaga com essas coisas, não. Seja sóbrio em todas as coisas. E suporta o quê? As aflições. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ou seja, cumpre o teu papel, vive a tua vida, sofre, suporta as aflições. Porque Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão
aflições. Essa é a palavra de Jesus. Mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, irmãos, e nos resgatou. Jesus, ele tem uma promessa de vida eterna para nós. Pode ser difícil, pode estar doendo, você pode estar passando a noite toda angustiada, chorando, sem pregar os olhos, levanta no outro dia desanimado, triste, abatido, mas confia no Senhor, porque o Senhor, Ele é contigo. Jeremias capítulo 23, versos 16 e 17 diz: assim diz o Senhor dos exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidade e falam de visões do seu coração, e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que andar segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre você. Pode fazer o que você quiser, Deus é contigo. Não é assim, queridos. Não é assim. Essa advertência é crucial para nós hoje. Nesse mundo onde há muitas vozes reverberando. Quantas vezes tentamos fazer o caminho mais fácil, irmãos? Quantas vezes tentamos fazer o caminho mais fácil? Porque a gente não quer sentir a dor, a gente não quer sentir o espinho na carne, nos machucando, a gente não quer passar a vergonha nem a humilhação. Claro, somos homens, mas somos homens e mulheres de Deus. Nós temos um Deus que olha por nós. João vai dizer, não creia em toda a palavra, ou em todo o espírito. Espírito aqui ele está se referindo a espírito de pessoas, não espírito invisíveis, mas espírito de pessoas, de anticristo. 1 João capítulo 4, 1, amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E porque a Bíblia é cheia de advertência contra o engano, irmãos? Porque o engano ele vai tocar exatamente naquilo que a nossa alma quer ouvir, que a nossa alma está desejoso ou desejosa. Por isso Davi diz, a minha alma anela por ti, ó Deus. A nossa alma tem que anelar pela presença de Deus, não pela solução dos nossos problemas, porque Ele cuida de nós. Aleluia, Jesus. O quarto objetivo dessa carta vai falar sobre renovar a esperança na promessa de Deus. Após o choque da realidade, do exílio, da advertência contra os falsos profetas, o choque de realidade é que o exílio ele não vai acabar agora. Você ainda vai permanecer um tempo no exílio. Essa é a realidade. A realidade é que você tem que aprender a confiar em Deus no seu exílio, a prosperar no seu exílio e andar no seu exílio, sabendo que Deus está cuidando de você. E ter cuidado com as falsas esperanças que virão, porque a tua esperança é o Senhor. No verso 10 a palavra vai dizer o seguinte, certamente que passado 70 anos, que era o tempo do cativeiro, 70 anos, irmãos. Pensa aí, 70 anos. Eu não sei se é o seu caso, 70 anos. Espero que não. Mas passados os 70 anos, na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Presta atenção nesse texto. Passado o tempo da tua aprovação, do teu exílio, do momento difícil, da tua angústia, o Senhor
visitará, e visitará aqui não quer dizer que o Senhor está ausente e agora Ele vai vir novamente agora te fazer uma visita. Não, essa visita aqui quer dizer, trarei sobre vocês a minha boa palavra, porque o propósito de Deus não se perde. E eu quero que você entenda isso. Aquilo que Deus falou a teu respeito, Ele vai cumprir, porque a palavra não se perde. Deus não desistiu de nós, porque nós fomos para um exílio, ou porque estamos passando situação difícil. Não, ou porque pecamos ou erramos. Não, de forma nenhuma. O exílio é para nos ensinar, queridos. Então aprende com o Senhor, para que o Senhor venha cumprir sobre a tua vida a boa palavra e tornar a trazer para este lugar. Que lugar é esse que nós precisamos ser novamente levados? Não é mais uma terra física, mas esse lugar é no Senhor Jesus, é na presença dEle, aleluia! É nessa presença onde tudo acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nega a disciplina. Não, Ele não vai deixar de te disciplinar. Mas também não te abandona. Jesus falou, estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Mas tem dia que eu me sinto só, mas Ele está com você. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas Deus estava ali. Às vezes o nosso pecado é que nos impede de ver a presença de Deus, de contemplar o Senhor agindo. É porque nós estamos errados, irmãos. Precisamos mergulhar no Senhor. Deus não nega a disciplina, mas também não nos abandona. E depois da correção, Ele promete restauração para nós. A espera de fato às vezes é longa. Às vezes parece que não vai ter fim. Parece que as coisas não se findam. A gente fica na expectativa de que algo vai acontecer e não acontece. Os dias vão se passando, as situações vão se repetindo. Sim, pode ser demorado. Mas no tempo determinado o Senhor, Ele vai trazer a sua restauração. E Ele continua dizendo no verso 11, preste atenção. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamento aqui não são pensamentos semelhantes aos nossos, que a gente fica pensando coisas, imaginando coisas. Pensamento aqui são os propósitos dEle. Porque eu bem sei os propósitos que penso de vocês. Deus tem um propósito para nós, para a sua igreja, para o seu povo. Ele tem um propósito para você que ainda não entregou a vida para Ele. Ele tem um propósito para você que está afastado, que está frio, que está enfraquecido, pensando em desistir. Ele tem um propósito, porque Ele bem sabe os pensamentos que tem acerca de você. E Ele vai dizer, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não deseja o nosso mal, irmãos. Deus, Ele não deseja a tua derrota, o teu fracasso. Ele não deseja te lançar para o inferno, te condenar. Não, queridos, de forma nenhuma. Jesus, Ele disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. O Evangelho fala de salvação, fala de uma comunhão restaurada diante do Pai. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é que o teu coração tem desejado? Aprende a deleitar-se no Senhor. Não é uma promessa genérica, queridos, nem imediata, mas uma garantia da fidelidade de Deus
em meio a todas essa diversidade. O povo iria viver um exílio. Deus estava disciplinando, mas estava dizendo para o povo e dando esperança: olha, persevera até o fim, porque todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é ser santo, não se trata disso. Santo temos que ser, sim. Não se trata de não errar, de não pecar, mas se trata em perseverar. Quer dizer, não desistir daquilo que Deus te chamou, do propósito, da promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? Planos de paz, shalom, integridade, prosperidade do Senhor para a tua vida. Quinto e último ponto: conduzir o povo ao arrependimento e à busca sincera de Deus. E aqui está o ápice da mensagem de Jeremias. Porque toda restauração verdadeira, ela começa em Deus. A restauração, ela não acontece em Deus realizando ou fazendo coisas na nossa vida. Acontece em a nossa relação com Deus ser restaurada. Ele é quem toma a iniciativa da visita. Eu vos visitarei depois que passados os 70 anos. Entretanto, essa restauração produz uma resposta do coração humano, do nosso coração, do coração do seu povo, que é oração, arrependimento e busca sincera pelo Senhor. O Senhor quer te abençoar. O Senhor tem uma promessa sobre a tua vida. Mas eu te digo hoje, arrependa-se. Busca o Senhor de todo o seu coração. Deseja Ele. Seja sincero hoje diante do Senhor. A prioridade não é apenas voltar ao lugar, ou seja, restaurar as coisas. Mas a prioridade aqui é, acima de tudo, voltar a caminhar com Deus em comunhão. Isso requer arrependimento. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. Verso 12 vai dizer: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Aleluia. Lugar de oração. É na oração onde tudo acontece, irmãos. Deus quer que nós o invoquemos. Ele quer que nós oremos a Ele, pois Ele quer ouvir as nossas orações. Ele quer que nós o busquemos, porque Ele quer ser achado de cada um de nós. Deus, Ele quer ser achado por você. Ele não quer apenas te convencer de dogmas religiosos. Não, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Alex falou aqui um dia desse na escola bíblica dominical. Muitos muçulmanos se convertendo porque Jesus tem aparecido para eles. Irmão, se está aparecendo para ele, aparece para nós também. Peça a Jesus: Jesus, vem aqui falar comigo. Que Ele vem, aleluia. Porque Ele é vivo, Ele é real. A verdadeira restauração consiste não apenas no retorno físico da terra, ou da resolução das situações, mas na restauração do relacionamento com Deus, marcada por uma busca sincera e por uma obediência que brota de um coração transformado. Trata-se de um chamado à renovação da aliança, em que a iniciativa divina de restaurar encontra a resposta humana do arrependimento. Eu não sei qual é o exílio que você está vivendo hoje, não sei quais são as lutas, as divergências.
Eu não sei qual é o teu exílio, mas o Senhor hoje quer encontrar com você. Ele quer renovar essa aliança de caminhada com você. Ele quer que você retome essa aliança de compromisso, de caminhar com Ele, de servir a Ele, de buscar a Ele todos os dias. Não se trata de fazer coisas, coisas são coisas, mas tem uma coisa que Deus Ele quer de nós. Ele quer nos encontrar todos os dias naquele lugar secreto. Ele diz: quando vocês forem orar, entra no teu quarto em secreto, porque em secreto eu te ouvirei e te recompensarei. É nesse lugar que Deus quer restaurar essa aliança, esse compromisso. Daí então todas as coisas vão acontecer. Aleluia, Senhor. Aprendemos hoje que Deus continua sendo soberano em todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos isso. Mesmo quando questionamos. Mas também aprendemos que o exílio, ele não anula a promessa de Deus. Ele fará cumprir tudo aquilo que Ele falou a nosso respeito. Se você vive hoje um tempo difícil, não dê ouvidos às falsas esperanças, os enganos, mas confia na palavra do Senhor. Confia naquilo que o Senhor tem te falado pela sua palavra. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Confia no propósito dEle. Que você possa hoje tomar essa decisão de buscar a Ele de todo o teu coração. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E Deus quer cumprir, porque Ele diz: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. São pensamentos de paz, de bem e não de mal. Deus não tem mal para você. Deus só tem o bem, só tem a paz. Então hoje, se você está afastado do Senhor, porque você foi enganado pelas vozes, até mesmo do teu coração. Se o teu coração foi o falso profeta, se o teu coração te enganou, ou se você ouviu vozes que não a do Senhor, e se entristeceu, e pensou em desistir, de largar a mão, de sair da igreja, ou da tua igreja, o Senhor hoje te chama para restaurar essa aliança, e dizer: não creia nessas vozes, nessas falsas esperanças, nessa voz que destoa daquilo que eu tenho para a tua vida. Hoje o Senhor, Ele quer restaurar essa relação e essa comunhão com você, em nome do Senhor Jesus. E se você é uma pessoa que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas que hoje você veio aqui e ouviu essa palavra, e essa palavra falou com você, e você entendeu hoje que o Senhor tem promessa de salvação para a tua vida, e você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar aqui na frente para eu orar junto com a igreja pela tua vida e perdoar os teus pecados em nome de Jesus. Há alguém aqui entre nós hoje que ouviu a sua palavra, e a palavra do Senhor, e quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Há alguém aqui? Amém. Eu não vou insistir, porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence. Mas se o Senhor falou contigo, se o teu coração está ardendo e você tem essa necessidade de vir aqui entregar sua vida para Jesus, aleluia. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer fazer isso?
você entendeu essa mensagem hoje do Senhor, que o Senhor tem bem, pensamentos, propósito para a tua vida, e que tudo que o inimigo quer é cada vez mais te distanciar dele. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Venha para essa aliança de sangue que Ele verteu na cruz do Calvário por você. Aleluia. Fica aqui junto com Ele. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Como é teu nome, meu irmão? Júnior. Você está entregando a sua vida para Jesus, Júnior? Sim. Você se arrepende dos seus pecados, Júnior? Sim. Diante das tuas confissões, diante dessa igreja, dessa congregação, nós perdoamos os teus pecados na autoridade do nome de Jesus. E profetizamos sobre a tua vida restauração, reconciliação com Deus, em nome de Jesus. Você está disposto a fazer essa caminhada em Cristo? Sim. A ser conduzido por Deus? Sim. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos orar pela vida dele. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós aqui estamos diante do Senhor. E o Júnior hoje ouviu a tua voz, ó Deus, e atendeu ao teu chamado, ao chamado do teu Espírito, ó Deus. Deus, escreve hoje o seu nome no livro da vida, porque hoje nos céus há festa, pois a tua palavra diz: a festa no céu quando um pecador se arrepende, Deus. E hoje o inferno foi vencido, meu Pai. Satanás hoje foi envergonhado diante do Senhor, porque são os pensamentos de paz, de bem que o Senhor tem para a vida de Júnior. Por isso o Senhor hoje trouxe ele aqui, mostrando a tua soberania, porque hoje era o dia que esse milagre precisava acontecer na vida dele, Pai. Nós, na autoridade do nome de Jesus, como tua igreja, nós o perdoamos dos seus pecados, ó Deus, que sejam apagados em nome de Jesus, pelo sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário, Pai. E o recebemos, ó Deus, na comunhão do teu corpo, Pai, em nome de Jesus, Pai, até o momento em que ele também descerá as águas do arrependimento, aonde ali está selado, ó Pai, diante dos anjos, diante do Senhor e diante dos homens, o seu compromisso, a sua aliança eterna com o Senhor, aonde o Senhor completará a obra sobre a vida dele, até o dia em que o Senhor assim retornar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu filho. Deus te abençoe, Júnior. Vai na paz, meu irmão.